Mentes em Foco, estamos aqui para mais um Prosa Sem Filtro. Seja bem-vindo, Ivan, ao nosso primeiro Prosa Sem Filtro aqui no estúdio deste ano de 2022. Primeiro Prosa Sem Filtro de 2022, Jô. Prazer estar aqui com você novamente. E o assunto hoje é polêmico. O Prosa Sem Filtro é um quadro com o objetivo de gerar polêmica para aumentar a audiência, né? Não sei se é só para aumentar a audiência, né? Mas como ele surgiu aí como um momento de prosa sem filtro entre eu e você, porque nós temos muitas divergências de pensamento. E algumas confluências. Estamos aí para conversar hoje um pouquinho sobre o BBB e a natureza humana por brigas. Nosso editor também gosta de uma polêmica. Não. Ele pensa as pautas do prosa para causar discórdia. Guilherme, isso é pra você. Você gosta de polêmica, né? E assim, ele é chegado no BBB, porque essa pauta a gente já conversou no passado, alguma coisa de BBB que eu me lembro. Não, ano passado nós fizemos com a Ana, nós gravamos um programa com a Ana sobre o BBB. E estamos aqui hoje para falar sobre o BBB. Parece que este BBB tá diferente. Então, até eu diria que o título, ele colocou a natureza humana, na verdade, pra mim, é a sede humana por brigas e polêmicas, basicamente, né? Ele colocou aqui pra gente que o BBB tá frio esse ano. A coisa tá morna e o público não tá gostando. Ele queria saber um pouco sobre a nossa opinião a respeito disso, né? Então, na verdade, me parece que os participantes, eles estão diferentes. Eles não estão arrumando briga, eles estão mais quietos. Na verdade, eles estão mais parceiros e empáticos uns com os outros e não está tendo desentendimento dentro da casa mais vigiada do Brasil. Então, e pra mim, isso aí já que é prosa sem filtro mesmo, a gente não precisa ter muita papa na língua, né? Mas pra mim, isso tem muito a ver com... Pra mim, é quase que uma hipocrisia social, na verdade, que a gente vive. Porque o negócio é o seguinte, o programa vinha numa linha, e nos últimos tempos, parece que tudo o que alguém fala ou faz lá dentro está muito fortemente sensível a um julgamento, e a partir desse julgamento com possíveis desdobramentos catastróficos para o participante, porque não é só o fato dele sair do jogo, dependendo do que ele fala ou do que ele externaliza como um posicionamento ali, tirando extremismos, é claro, mas isso gera uma muvuca nas redes sociais, um cancelamento, e depois a pessoa, ela pode ter... Bom, a gente viu casos aí de profissionais que tiveram perca de contratos, então assim, vários reflexos na vida profissional, não só o fato de sair do programa. Então o público estava assim, vigiando, como é a proposta da casa, vigia. Falou um negócio ali, vamos pegar, vamos abrir isso, destroçar, vira uma polêmica gigante, e aí a vida da pessoa, em vez de ela ter grandes ganhos com a visibilidade que ela está tendo na casa, desaba. Na verdade eu penso assim, o primeiro ponto que eu trago é que tá chato viver. Então. No sentido que, assim, não é só pra casa do BBB, não é só pro processo. Dependendo do que você traz em qualquer uma das frentes, das redes ou das situações, você sofre essa questão do cancelamento. Está sujeito a sofrer o cancelamento. Então, você não tem liberdade de colocar o seu ponto de vista, né? Porque o seu ponto de vista pode ser diferente do meu e tá tudo bem, eu não vou deixar de gostar de você porque o seu ponto de vista é diferente do meu. Eu vou respeitar a diferença. Lembrando que nós não estamos fazendo aqui defesa de você manifestar pontos de vista extremistas. Ninguém tá falando aqui que você tem que ter o direito de falar que na sua opinião, certas pessoas não deveriam viver ou existir, não é nada disso. Assim, certos pontos de vista que às vezes soam mais polêmicos, acho mais picantes, ou que você não tem Você tem várias visões diferentes quando você fala, às vezes, relacionado a gênero, raça ou outros aspectos da nossa vida. E aí isso tem um desdobramento muito forte. A coisa, a escala de uma forma muito grande. E acho que, como consequência disso, as pessoas estão o quê? Estão tipo, então, peraí, deixa eu me posicionar de uma forma mais morna ali, para sair da zona de risco e ficar numa... então eu vou ser o politicamente correto e vou me esquivar de possíveis problemas. E aí o que as pessoas fazem, tá chato. Então, na verdade, o que elas querem é sangue. Mas na verdade, assim, se esquivar de um possível problema, tem um olhar para uma questão de que ela não tá sendo verdadeira.
Então, assim, olha só como é complexo e como está complexo a nossa mente, né? Então, primeiro, assim, eu quero que seja verdade, eu quero que seja transparente, eu quero que me mostrem a verdade, quem realmente é. Aí, quando você se mostra a verdade, ou se mostra de uma forma verdadeira, você, como todo ser humano, você tem pontos de luz e pontos de sombra. Então, você tem pontos que vão agradar e você tem pontos que não vão agradar. E aí, se pega nos que não agrada e cria o processo ali, a intriga. E quer queira ou quer não, o ser humano, ele se alimenta dessa discórdia, né? Então, o povo gosta de uma fofoca, gosta de um diz que me diz, que gosta de uma polêmica, gosta de criar. Então, ao invés de ocupar real, né, o tempo com algo que pode trazer um ganho e tudo mais, a gente acaba... E não é, né, todo mundo, né? Todos nós, seres humanos, temos essa tendência a gostar dessa polêmica. E tem uma outra questão, que é um outro ponto que eu queria trazer, que é essa questão a palavra, não sei se é marketing digital ou se é publicidade, né, que é a questão que todo mundo quer surfar na onda, porque quer queira, quer não, BBB é a casa mais vigiada do Brasil, está na mídia, está nas redes, e o que a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre discutindo o tal do BBB, nada mais é do que surfar na onda dessa publicidade por um engajamento na rede maior, para que as pessoas olhem e queiram se interessem em ouvir e tudo mais. Então, quando existe polêmica dentro da casa, existe mais onda para surfar. Né? Porque você desdobra, né? Porque você desdobra. Você vai chamar a pessoa no programa XYZ para discutir aquilo, discutir posicionamento, aí você vai chamar um especialista para dar uma entrevista que vai falar sobre aquele assunto e por que não pode ter um posicionamento naquele sentido, vai construir narrativa. Mas assim, eu acho que também o BBB ele serve para mostrar pra gente a quantidade de... Veja só, né? Todos nós nos achamos, acho que no dia a dia, razoavelmente corretos, ou donos da nossa verdade. Só que assim, acho que a gente não se dá conta da quantidade de coisas ao longo de um único dia que nas nossas conversas, às vezes não vigiadas, sem tanta atenção, sem tanto foco, que poderiam render polêmicas ou reflexões mais aprofundadas. Quantidade de bobagem que às vezes a gente fala ao longo de um dia. E quando você está dentro de um ambiente ali que é vigiado e cada palavra que você diz está sujeita a ser capturada, analisada, interpretada e desdobrada em N questões e gerando movimentos de manada de pessoas te avacalhando ou te enaltecendo, é impressionante, né? Só quando você está realmente... Imagina você que não está no BBB, se nós pudéssemos pegar um dia da sua vida, tudo que você disse e deixar documentado e de repente estar sujeito a ser analisado, avaliado... E tudo o que você diz que potencialmente poderia ser danoso a um determinado grupo social, uma determinada causa. Quantos desdobramentos possíveis? Eu tenho visto muitos blogueiros, na verdade não sei se muitos ou alguns, né, dessas pessoas, desses influencers que construíram um empreendimento, né, empreende nas redes e tudo mais, que poderiam ser convidados para estar na casa. E o comentário que eles trazem é assim, olha, talvez eu não me sinta confortável em estar lá, porque eu tenho mais a perder do que a ganhar. Exato. Né? Então, essa é uma questão dessa exposição, né? Eu tenho mais a perder do que ganhar. E quando a gente olha para você fez assim, né? Se alguém pudesse vigiar o seu dia, como é que seria, né? Por muito menos do que isso, né? Nas mentorias aí que eu faço, o maior desafio das mulheres que eu mentoro são a exposição. Né? O maior desafio é a exposição. Então, se expor é um processo difícil porque vai passar pelo julgamento do outro. Mas fato é que o ser humano gosta de uma briga, de uma intriga. E aí, Sapiens, o que você traz disso? As pessoas, elas são... Assim, é impressionante como elas
se interessam por... Primeiro, assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala as pessoas, eu acho fantástico, porque parece que nós dois aqui não somos pessoas. Eu não gosto de fofoca, odeio fofoca. Entendeu? A primeira coisa, quando você fala assim, as pessoas, parece que eu tô falando de as pessoas e eu não sou pessoas. Não, na visão de conjuntos, toda vez em que nós nos referirmos às pessoas, entendo que isso nos inclui nesse que nós comentário. somos as pessoas também. As pessoas, incluindo essas pessoas aqui que vos falam também, né? Ou como que nós, tal, seres humanos. É isso, nós seres humanos. Nós humanos. É incrível como nós nos detemos em coisas fúteis e com coisas úteis, às vezes não gastamos. É impressionante. Quando o celular é uma coisa, você começa a rodar vídeo de Reels no Instagram ou Instagram ou aqueles shorts do YouTube que é o... É impressionante. Eu tenho que me policiar, porque se eu pegar o celular e começar, vai facilmente 30 minutos ali, e assim, se eu falar qual o grau de utilidade concreta daqueles vídeos que estão surgindo para você ali, certamente 95% ou mais dos vídeos ali tem utilidade totalmente duvidosa, né? Assim, e a gente fica preso. E aí eu poderia ter dedicado o meu tempo a ter sentado a bunda no sofá e lido um bom trecho de livro. Efetivamente, agregado algo ou assistindo uma palestra no TED, de repente. Mas a gente adora ali dar uma acessada, ver alguma coisinha, ver uma polêmica. Eu acho que existe, eu acho que sim, acho que é natural e a gente acaba se entretendo com essas questões, né? Mas é importante vigiar esse comportamento, porque pode ser que você esteja passando 2, 3, 4 horas do seu dia olhando essa fofoca, que hoje as fofocas estão nas redes sociais. Antes você seria aquela pessoa que ficaria na janela da tua casa vendo as coisas passarem, ou vendo a vida passar. Então, quando você está ali, neste momento, olhando, né, ou se envolvendo em toda essa briga, você tem uma energia sendo despendida para isso, né? Então, um escape de energia grande, que acaba roubando tempo e energia daquilo que você realmente gostaria de estar fazendo ou construindo na sua vida. É natural do ser humano querer não se envolver na briga, mas é natural do ser humano querer assistir uma briga, né? Ficar sabendo da notícia, do não sei o quê, comentar, é natural, né? E isso engaja muito mais, tanto engaja muito mais que se você acessar qualquer jornal, fala muito mais sobre desgraça do que sobre felicidade. Porque parece que a felicidade não engaja tanto quanto a tristeza do outro, né? Não, faz o seguinte, né? Olha vamos pegar a Avenida Paulista, né? Eu pego 2 pessoas, coloco lá no meio da Avenida Paulista no domingo que está fechado o trânsito, coloco 2 pessoas para fazerem uma leitura alta de um livro. Ou uma interpretação ali. Vai chamar alguma atenção, vai ter algumas pessoas que vão passar para olhar. Se eu pegar essas mesmas 2 pessoas e falar agora, joga o livro no chão e sai no soco, e começa... Vai uma roda. A avenida inteira, daqui a pouco vai estar olhando gente de longe, gente de perto. Filmando. A polêmica gera muito mais atenção e engajamento do que a cultura útil. É impressionante o poder. Tudo bem, é um poder, mas a partir do momento que você torna consciente, você tem condições de agir sobre isso. A partir do momento que eu me torno consciente disso, eu me sinto 2 vezes mais culpado por estar fazendo, porque além de tudo eu tinha consciência, ainda assim tudo dou bem, atenção para mas aquilo. aí o que acontece é que se você, são questões de escolhas, né? O que você escolhe na sua vida. Eu escolho sempre assumir as rédeas e a consequência e assumir a responsabilidade, porque eu entendo que quando eu assumo a responsabilidade por uma mudança de comportamento, eu estou assumindo a possibilidade de uma nova oportunidade. Eu gosto muito da sua presença nesse podcast, porque você é o lado maduro dele, né? Então você traz aquela visão, aquela reflexão que faz a gente crescer na nossa posição. Mas eu queria pegar essa sua visão construtiva, inclusive como psicóloga, eu queria ouvir uma opinião sua pelo seguinte. Tem me chamado muita atenção quando a gente fala em BBB, redes sociais, tudo mais, o quanto as pessoas não têm, porque a gente fala tanto em empatia, em N coisas, mas o quanto as pessoas são totalmente impiedosas em destruir a vida de alguém, talvez de uma forma desproporcional ao que essa pessoa tenha dito ou feito, né?
Veja, eu vou assim usar acho que é um caso bem polêmico e acho que é legal pra gente até citar. Teve o episódio do Monark no Flow. Ele falou uma puta de uma merda. Não poderia ter falado. Foi uma cagada, errado, ok. E aí eu vi vários vídeos interessantes de debates sobre o assunto que surgiram. Então, de tudo que é mal, às vezes dá pra tirar alguma coisa boa, porque eu vi vídeos do Karnal, depois do Pondé, discutindo essas questões, explicando. Professor Roque, acho que gerou um debate legal até assim de esclarecimento para as pessoas. Mas fato é que o cara não é um nazista. Ele falou uma merda, só que ele foi tratado de forma geral, porque tinha até governador de estado fazendo post atacando ele como se ele estivesse fazendo efetivamente uma defesa, como dizendo assim, olha, eu sou isso, eu acredito nisso e estou defendendo isso. Ele escorregou feio. Tem que ser punido? Tem. Só que assim, a enxurrada que veio da sociedade na direção dele foi no sentido de aniquilar a vida dele. A ponto de ele sair do programa, perdido a sociedade também, que ele tá tirando a sociedade dele do programa que ele construiu. Sei lá, de 1000 horas de gravação das quais ele participou, aqueles 10 segundos destruíram toda a carreira que ele construiu ali. Parece que ele estava querendo ser expulso até do YouTube. Assim, estavam tentando, se pudessem, acho que fuzilar em praça pública, tinham fuzilado. O movimento é assim, não, você vai ser destruído, você falou, mas em vez de dar a oportunidade até porque ele tentou se retratar, não de uma forma talvez adequada, mas assim, destrói, acaba com esse cara, mesmo que ele não seja isso, mas parece que as pessoas têm vontade de odiar alguma coisa e como ele sinalizou, pá! Eu até lembrei do caso dele esses dias, porque foram 2, 3 dias que aconteceu isso e depois acabou. Ninguém mais falou sobre isso. Ele foi anulado totalmente, né? Mas ninguém mais falou, porque provavelmente entrou uma outra pauta e as pessoas foram surfar numa outra pauta. Então, as pessoas deixam o cara linchado lá no canto, sangrando, e ninguém tá preocupado com isso. Pelo contrário, elas estão procurando quem que é as pessoas, é um bando de juiz. Você não vai lembrar, talvez, de um filme antigo do Stallone, acho que chamava O Juiz, em que ele era era uma sociedade futurista e tal, e assim, o cara andava numa moto espacial ali, e aí as pessoas cometiam crimes, ele julgava e executava já na hora a sentença. As pessoas são isso, elas estão todas com paus e pedras na mão, procurando por sangue, por pessoas para elas julgarem e destruírem, e elas não estão olhando nem pra cima, tipo, olha, o próximo que vai ser apedrejado é você. É você, Ivan. Cuidado que é você o próximo. A mesma pedra que você atira, daqui a pouco alguém vai pegar lá no chão e vai tacar de volta. E assim, nós não estamos construindo essa maturidade de diálogo. Eu acho que isso é um ponto. Por que as pessoas são assim? Porque as pessoas são assim. Nós somos assim, né? Porque, de novo, né? Isso inclui. É um padrão humano. Nós sapiens. somos assim, eu acho que é um padrão humano. Existe, a gente já conversou, acho que em outras situações. À medida que você tá com uma comunidade menor, você tem pessoas com uma sinergia maior. Quando você vai incluindo outras pessoas, essa sinergia vai se rompendo, até porque tem uma capacidade ali máxima de relacionamento mesmo, né? E aí vão acontecendo, existe uma questão cultural, existe uma questão emocional, existem várias questões. E até porque eu acredito muito, e aí não olhando para o processo da psicologia, porque eu nem gosto de levantar olhando mesmo para a forma como eu penso, como eu gosto de trazer e viver. Eu acredito que nós estamos aqui sim num processo evolutivo, estamos aqui para evoluirmos todos juntos. E passar por esses desafios nos faz evoluir. E infelizmente hoje eu ainda entendo que a gente evolui muito pela dor, não ainda pelo amor, né? Mas eu tenho falado muito para as pessoas mais próximas de mim, no sentido assim, observa o que está acontecendo com as pessoas e tenta tirar lições aprendidas dos acontecimentos. Uhum. Então, observa o que aconteceu com o Monarca. Monark. Com o Monark lá no Flow. E tenta tirar isso como uma lição aprendida. Mas mais do que isso, esses dias eu pensei, porque foi a que eu disse, né? 3 dias depois acabou porque já foi para um outro processo, já foi para uma outra bola, né? Ele deixou de ser a bola da vez.
Ele deixou de ser a bola da vez, mas eu tenho certeza que esse ser humano tá destruído emocionalmente. Né? Porque foi tirado o trabalho dele, foi tirado não sei o quê, foi tirado. E esse ser humano tá lá destruído emocionalmente. E quem é que tá preocupado com esse ser humano que foi destruído emocionalmente e trazer isso à volta? Então eu não me preocupo com o outro. Eu tô tendo sucesso, pra mim tá dando resultado. Eu postei um negócio aqui que deu não sei quantos milhões de views, não sei quantos mil curtidas, não sei o quê. Então beleza, dane-se, é isso que importa, sou eu que importa. E isso é muito, é egoísmo, né? É muito olhar pro seu próprio umbigo. Só que chega um momento em que você pode ser essa bola da vez. Eu não sou o religioso do nosso programa, né? Eu não sou a ala religiosa, mas eu acho que vale uma máxima que é bíblica, né? Quando trouxeram a mulher pecadora para ser apedrejada diante do povo para Jesus e perguntaram o que deveria ser feito, a resposta dele, para mim, magnânima: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Simples, milenar e que seria válido até hoje. Acho que se as pessoas ouvissem isso nesse momento, não que não devesse haver a correção, a discussão construtiva e o debate que nos permita entender, olha, por que aquilo que foi dito, a gente está citando o caso do Monark, mas tem N casos que nós poderíamos citar, mas por que aquilo que foi dito não é legal? De BBB a Flow. Vão todas as pautas. E a questão, assim, né, a pergunta final da pauta, brigar é entretenimento? Infelizmente ainda é, e acho que, sem ler isso aqui, eu tinha citado o caso das 2 pessoas lendo um livro e depois se pegando de soco. Mas eu acho que fica aqui a reflexão para todos nós, nesse Prosa Sem Filtro 2022, primeiro do ano. É isso aí, Ivan. Você já sabe, toda quinta-feira tem um Prosa Sem Filtro. Até o próximo Prosa. Sempre uma polêmica para você.